Amém. A palavra de Deus diz em Salmo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, em comunhão. E muitas das vezes, o fato é que ter união com quem nós temos empatia, ou com quem nós já caminhamos juntos porque fazemos parte de uma família, é fácil. Mas o Senhor nos pede para andarmos em união com os nossos irmãos. O Senhor nos pede para andarmos em união com os metodistas, com os batistas, com os presbiterianos, com os luteranos, com as comunidades. E nós temos, de forma proposital, colecionado relacionamentos valiosíssimos ao longo dos anos de ministério, ao longo deste período de refúgio em que nós estamos aqui, fazendo 9 anos. E nós já tivemos nos Avivas, nesses últimos Avivas que nós fizemos nos começos de anos, pessoas de tantas denominações, não é? Você que está aqui há mais tempo é prova disso. E neste ano não será diferente. Nós teremos pastores de comunidades, nós teremos pastores de igrejas históricas, denominacionais, nós teremos amigos mais chegados que irmãos, compartilhando este púlpito ao nosso coração, fazendo com que aquilo que vem do céu toque o coração de cada um de nós, sejamos transformados. Alguns anos atrás tive o grande privilégio de conhecer os pastores Márcio e Naine, hoje com mais intimidade o Mateus, da comunidade Vida Plena, lá em São José dos Pinhais. Nós, por meio deles, nos aliançamos ao MFI e estamos também nos relacionando com outros irmãos de outras comunidades. E eu creio que o Senhor vai fazer algo estrondoso no meio de nós aqui nessa noite. Você crê nisso? Então eu gostaria de que você, de forma bem calorosa, glorificando o nome do Senhor, pudesse receber essa família tão amada por nós, por esta casa, em nome de Jesus. Venham aqui, amados, por gentileza. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa para o nosso coração estar mais uma vez aqui. Estávamos no ano passado, conhecendo essa igreja linda, vibrante, cheia da presença, da graça do Senhor. E enquanto nós estávamos adorando ali, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração foi um texto muito conhecido de todos nós, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não se conformem. Nunca permita estar conformado com aquilo que nós estamos vivendo e vendo lá fora. Mas permitam com que aconteça uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Porque quando isso acontece na nossa vida, nós seremos capazes de experimentar uma porção maior que ainda não vimos, não conhecemos e não desfrutamos. Que é a perfeita, maravilhosa vontade de Deus sobre nós. Irmãos, eu creio que esse ano vai ser tão profético, porque nós vamos declarar a palavra do Senhor e ela vai passar a existir na nossa vida. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas é importante planejar, é importante desejar, é importante anunciar aquilo que Deus fará ao nosso respeito, porque isso demonstra ao Senhor e a nós que o Senhor é poderoso para fazer. E quando Ele faz, nós daremos a Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vocês estão por experimentar aquilo que os olhos não viram, aquilo que vocês nem imaginaram, é aquilo que o Senhor preparou para essa casa, para essa cidade. Porque aqui nós temos filhos e filhas do Deus Altíssimo, amém? Deus abençoe. Bom, gente, Mateus fez 21 anos ontem, tá? Tá de maior, desimpedido, tá como eu disse, tá aí na fila, né? Vamos lá. Tô levando ele para algumas igrejas para ver se a gente encontra a Rebeca dele. Depois me dá o teu cartão, tá, irmão? Se você tem uma filha mais ou menos nessa idade. Amém. Que bênção estar com vocês mais um ano. Estou feliz de poder encontrar essa igreja mais cheia, mais bonita, mais avivada do que eu encontrei ela o ano passado. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, vocês estão crescendo.
Vocês estão expandindo e tudo que vocês fazem aqui, vocês fazem com uma excelência impressionante. Vocês, ao ver o refuginho ali em cima, eu já fui tirando foto para ver se eu consigo pelo menos uma semana do Jean para produzir isso lá. Diz que quem canta sem viola não consegue nada, né, Jean? Mas eu estou sem viola e tentando alguma coisa. Mas estou muito feliz de estar aqui, podendo desfrutar com vocês. Hoje está sendo um dia muito especial em nossa igreja. Nós estamos começando um jejum na próxima semana e uma semana de imersão com a liderança. E tive que deixar lá, porque eu queria muito estar aqui. Meu pastor de jovens teve que voltar de Londrina para pegar a noite, porque eu disse, eu não deixo de estar com o Jean e a Ju, pastores amigos, queridos do nosso coração, e que tem nos inspirado. É gostoso estar com eles. A gente é tão amado, especialmente quando eles trazem aquela torta de requeijão bem gostosa, né? Ele brincou hoje, ele trouxe uma cuca de requeijão, ele disse, pastor, essa é a única cuca que as crianças não têm medo de cantar, que a cuca vem pegar. Então, acho que vocês já conhecem essa mesma. Alguns falam, de novo a mesma piada, pastor. Avivamento, amém. Queridos, obrigado por nos receber mais uma vez. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Talvez só abaixar um pouquinho o volume, que eu gosto de um fundo musical. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Repita comigo, olharam bem para ele. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, eles olharam bem para ele. Então, Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome, diga comigo, o nome, e aqui está com letra maiúscula, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, por meio do nome, por meio de Jesus, por meio do Cristo, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amém?
Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, honramos o seu nome, porque nós cremos que a palavra apenas lida, ela se torna simples letra, mas revelada pelo Espírito Santo, por aquele que selou a palavra em nossos corações, ela se torna vida, vida abundante e eterna. Pai, nós oramos agora para que o seu povo receba a palavra, e enquanto eu prego, o próprio Espírito da vida possa gerar no coração de cada um de nós revelação, vida e rompimento de estruturas do passado. É o que eu oro e creio em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, é como se você estivesse abrindo um álbum de família. Hoje nós cantamos essa canção que falava sobre a igreja primitiva, a última canção do louvor. Quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, é a mesma coisa que você pegar um álbum de família e você dizer: meu avô foi dono daquelas terras, mas perdeu a herança. Nós temos histórias. Olha, eu tenho minha avó que participou disso, daquilo. Todos nós temos uma história, contamos coisas. Ao ler o livro de Atos, aqui está a história da igreja. Aqui está a minha e a tua história. Uma história que muitas vezes nós deixamos de ser, muitas vezes nós deixamos de viver, agir aquilo que nós deveríamos ter como estrutura geracional, espiritual, daquilo que Deus chama igreja. Ao começar essa semana do Aviva, eu creio que Deus vai conduzir você a um tempo de maturidade, a um tempo de avanço, a um tempo de crescimento, a um tempo de buscar com consciência, com convicção. Eu sei que Deus quer nos levar a passar por processos. Nós lemos o capítulo 3 de Atos, mas o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 de Atos acontece num período de pelo menos 6 meses, não mais do que isso. Nós vemos uma igreja crescente. Nós vemos uma igreja que está recebendo do Senhor, avançando no Senhor e se tornando uma igreja que é tão poderosa que os maiores milagres que são anunciados até hoje é fruto dessa igreja que não parou no tempo. Queridos, o que está acontecendo com a igreja dos nossos dias, Deus está levando a igreja a um tempo de maturidade. Deus está nos conduzindo a viver momentos especiais. É por isso que quando nós amadurecemos na fé, estruturas novas, coisas novas começam a acontecer. Deus começa a liberar, Deus começa a manifestar, Deus começa a entregar. Por quê? Porque a igreja deixa de ser um lugar místico, aonde o milagre tem mais poder do que aquele que realiza milagre. Quando Deus começa a manifestar coisas em um lugar, e eu já vi isso acontecendo, igrejas que se perderam porque Deus entregou tanto e eles não estavam preparados e deram mais honra à coisa que foi criada do que ao Criador. Queridos, Deus vai entregar para essa comunidade refúgio, para essa igreja refúgio, milagres que vocês vão ficar surpreendidos. Vocês vão olhar e vão dizer: meu Deus! E isso pode gerar até orgulho, isso pode gerar talvez misticismo, mas quando vocês estão num processo de maturidade, Deus recebe toda a honra e toda a glória. Deus é adorado acima daquilo que foi feito. E meus irmãos, é isso que acontece com a igreja de Atos. Nós vemos, antes de chegar no capítulo 3, graças a Deus, que tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Nós vemos uma igreja crescendo para receber os milagres. Quando você olha para o capítulo 1 de Atos, você vê Jesus tendo a sua primeira reunião com a igreja e a sua última reunião. Ele está naquele momento dizendo: gente, vocês são aqueles que vão anunciar aquilo que eu morri para que existisse. E eu vou subir aos céus. Então você pensa, primeira e última reunião, ele está falando algo importante. Ele está declarando algo importante. Então ele chega no versículo 5 de Atos 1, e ele diz assim, versículo 5:
de Atos 1, ele diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus estava dizendo para aquela igreja: ei, vocês receberão poder, vocês verão coisas sobrenaturais, o Espírito Santo vai estar com vocês. Mas a igreja de Atos 1, no versículo 6, ela diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? A igreja de Atos 1 é aquela igreja que Jesus está falando sobre coisas eternas e ela está preocupada com questões temporais. A igreja de Atos 1 é quando Jesus está manifestando coisas tão poderosas, mas ela está preocupada com o seu hoje, com a sua porta de emprego, com o seu momento atual, com aquilo que Deus precisa fazer, com a resposta natural. A igreja de Atos 1, Jesus está falando sobre coisas que são maiores do que o terrenal. E Jesus então não deixa aquela igreja ficar daquele jeito. Irmãos, escute isso: para que eu e você cheguemos à plena estatura de Cristo, Deus vai nos chacoalhar. Deus muitas vezes vai fazer com que a gente pare de olhar para o hoje, para o agora, para o temporal, para que a nossa vista veja além do natural. Então Ele usa situações para que eu e você possamos enfrentar e ver que as coisas espirituais, como a pastora acabou de falar na hora das ofertas, se preocupar com o momento, com as coisas dessa hora, com as redes sociais, tudo isso não deve ser usado. Pelo contrário, nós fomos chamados por Deus para essa estação. Mas, irmãos, muitas vezes nós paramos o espiritual para se preocupar com o natural. E a igreja, graças a Deus, não para em Atos 1. E Jesus então, ele diz para essa igreja, versículo 7, e ele respondeu: que importa a vocês? Versículo 7, que lhes interessa? Queridos, às vezes Jesus precisa nos dar um chacoalhão e dizer: por que você está tão preocupado? Por que você está colocando os seus olhos tanto nisso? Por que a sua atenção está no agora? Você não acredita que eu cuido até das aves, que eu cuido dos lírios dos campos? Por que a sua atenção, o teu choro, o teu desespero, a tua ansiedade? A igreja de Atos 1 não vê o eterno. A igreja de Atos 1 está preocupado com o agora. Mas graças a Deus não para em Atos 1. Versículo 8, então acontece aquilo: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, há uma porção do Espírito que vai ser derramado sobre vocês. Quando você entrega nas mãos do Senhor, o Espírito Santo pode se mover. E quando o Espírito Santo se move, provisão, liberação, abundância começa a acontecer naturalmente. Flui. E eu quero declarar sobre vocês: confia no Senhor, porque do céu está fluindo coisas novas sobre a sua vida. Confia no Senhor, porque virão da eternidade respostas surpreendentes, coisas que você estava esperando há muito tempo e estava ansioso por isso. Quando você entrega ao Senhor, Deus pode fazer. A igreja de Atos 1 estava em processo de maturidade. Eles estão agora precisando substituir Judas. Eles precisam agora escolher alguém para ficar no lugar de Judas. Jesus pediu isso? Absolutamente. A Bíblia dizia que eles precisavam colocar alguém para que 12 fosse para sempre? Não. Quem pediu para eles isso? Ninguém. Mas eles então vão fazer o quê? Eles vão tirar sorte. Nós não vemos no Novo Testamento em nenhum momento tirando sorte para alguma coisa, mas a igreja de Atos 1 estava tirando sorte. A igreja de Atos 1 estava ali para o ímpar. A igreja de Atos 1 estava ali tirando do saquinho para ver quem que era o próximo discípulo para substituir Judas, o Iscariotes. A igreja de Atos 1 estava preocupado quanto tempo a pessoa tinha andado com Jesus para fazer parte do ministério apostólico.
A igreja de Atos 1 se preocupava mais com a função, com a posição. A igreja de Atos 1, ela se importava mais com os processos. Queridos, graças a Deus que em Atos 6, quando eles vão escolher agora os diáconos, eles não se preocupam quanto tempo essa pessoa tinha caminhado com Jesus. Eles apenas disseram: olha, precisa ser homem de caráter e cheio do Espírito Santo. Porque eu tenho uma palavra para você: quando nós começamos a crescer e amadurecer, nós não nos importamos quanto tempo a pessoa tem de cristão. Porque, meus irmãos, vai chegar um tempo nessa igreja que Deus vai mandar gente que vai entregar a vida para Jesus nesse altar, e no outro dia já vai ganhar gente para Jesus, e na próxima semana já vai se envolver com o ministério, e no próximo mês vai estar envolvido com as coisas de Deus aqui, e você vai dizer: mas não chegou ontem. A igreja de Atos 1 está preocupado quanto tempo, quantos cursos essa pessoa tem, mas a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus, está preocupado se o Espírito está agindo nessa pessoa, se o Espírito está nela. Sabe para quem é importante o tempo que você caminha com Jesus? Para você. Porque quanto mais você caminha com Jesus, mais Ele te enraiza, mais Ele manifesta a sua glória. É a coisa mais maravilhosa caminhar com Jesus. Queridos, haverá um tempo em que os apóstolos Paulos vão se manifestar do dia para a noite em nossas congregações. Haverão momentos em que o Senhor vai varrer as nossas congregações com tanta conversão. Eu me lembro que no começo do nosso ministério, um ano, nós crescemos mais de 1000 pessoas. Pastora Ju, você imagina, você está numa congregação e de repente cada domingo, cada célula, as pessoas iam se convertendo, gente, e foi uma revolução. Todo final de semana tínhamos que ter encontros para receber novos. Nós começamos a ter que levantar líderes de célula quase, sabe, na porta, a pessoa entrar: quanto tempo você tem de convertido? 2 semanas, então você já é um líder. Nós estávamos quase assim, e então virou uma bagunça. Bagunça santa. A maior bagunça que um pastor quer ter é uma multidão de gente para ele resolver esse caos. Nós queremos a cidade de São Bento dentro das igrejas. Nós queremos resolver o caos que vai manifestar um monte de gente vindo. Nós vamos precisar, queridos, numa época de avivamento, saber que a igreja vai manifestar a glória de Deus de uma forma tão surpreendente que nós vamos ter que quebrar estruturas. E nesse período foi algo tão surpreendente que um dia uma pessoa chegou e disse assim: pastor, está acontecendo uma situação numa célula lá. O que aconteceu, irmã? Então, a líder é muito nova. Ela terminou a célula dizendo: gente, pregou que é uma maravilha. Um monte de gente nova que nunca tinha vindo na igreja. Ela levantou e ela começou: gente, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Eu disse: está brincando? Expulsa essa irmã da igreja. Manda embora essa incircuncisa. Não. Irmã, vem aqui. No reino de Deus não existe mais reza. No reino de Deus não tem mais idolatria. Ah, é, pastor? Puxa. Ela está lá conosco até hoje. É uma excelente líder de célula. Queridos, a igreja de Atos 1 está avançando para Atos 2. E o que eu creio é que Deus vai manifestar em vocês um tempo tão poderoso, tão glorioso, aonde vocês não vão desprezar o que Deus está fazendo. Muito pelo contrário, vocês vão celebrar o que Deus está fazendo. E isso vai quebrar a estrutura em vocês. Não é deixar a bagunça permanecer, vocês estão entendendo? É você entender que a bagunça acontece quando Deus está se movendo. A igreja passa para Atos 2. Em Atos 2, então, acontece a descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo muda a igreja. Porque não é mais obra humana, é obra do Espírito. Queridos, o que está acontecendo na igreja dos últimos dias é que o Espírito Santo é que vai fazer a obra.
Eu posso pregar uma palavra tão poderosa. Pastor Jean pode pregar uma palavra. Pastora Ju, que é uma tremenda pregadora, pode pregar uma tremenda palavra. Mas se o Espírito Santo não queimar no coração, é apenas palavra de homem. Mas quando o Espírito Santo queima no coração, e olha, meus irmãos, Deus vai usar o mais novo convertido e vai colocar poder nas palavras do novo convertido, porque a obra é dele. A obra é do Espírito. E o Espírito Santo desce. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce como línguas de fogo sobre a cabeça. O Espírito Santo poderia ter descido sobre o coração, sobre a face, línguas de fogo na face, línguas de fogo no coração, línguas de fogo no pé. E por que o Espírito Santo desce sobre a igreja de Atos 2 com línguas de fogo na cabeça? Porque, queridos, eu entendo que se fosse no peito, eu olharia para mim e diria, eu estou cheio do Espírito. Se fosse nos pés, eu diria, eu tenho poder, posso caminhar no Espírito. Se fosse na minha face, eu diria, eu tenho unção, então eu posso anunciar o Espírito. Mas o Espírito Santo desce sobre a cabeça, porque sobre a cabeça eu não consigo ver o que está sobre a minha cabeça. Se você diz, pastor, tem um papel na tua cabeça, eu não consigo ver se esse papel está aqui. Você precisa me dizer o que está sobre a minha cabeça. E quando o Espírito Santo desce sobre a igreja de Atos 2, ele está dizendo, eu quero uma igreja que reconheça o mover na vida do outro. Eu quero que você veja a unção que está sobre o outro. Eu quero que você diga para o outro que ele está cheio de poder, que ele tem graça, que ele tem abundância. Queridos, a igreja que não reconhece o que Deus está fazendo no outro, ela olha para si, ela olha para o seu umbigo, ela diz, eu tenho. A igreja do Espírito Santo, ela está olhando para o outro e dizendo, você está crescendo, você está vencendo, você está avançando em Deus. A igreja que é movida pelo Espírito Santo, ela está anunciando, irmão, você não percebeu, mas você não é o mesmo ontem, você não é o mesmo de ontem, você é novo. A igreja que é movida pelo Espírito Santo não diz, olha, você não está mudando em nada. A igreja que é movida pelo Espírito Santo, ela honra o próximo. Ela sabe que Deus está fazendo. Ela vê o que Deus está agindo. Queridos, quando você não vê o que Deus está fazendo no outro, é porque você não consegue ver nem o que Deus está fazendo na sua vida. Reconheça o que Deus está fazendo na vida desse irmão. Deus está fazendo aqui. Eu consigo lá de São José. Toda vez que eu converso com seus pastores, eu me alegro porque eu vejo que o Espírito Santo está fazendo aqui. E às vezes eu choro porque eu não vejo o que Deus está fazendo muitas vezes lá. E alguém de fora precisa dizer, pastor Márcio, olha que igreja linda que você está construindo. Por isso é tão belo essa comunhão. Irmãos, ande perto de gente que diga o que o Espírito Santo está fazendo. Ande com gente que diga para você, você está vencendo. Cuidado com gente que diz que você não está indo para lugar nenhum, que você é fraco, que você não consegue vencer os seus pecados. Ande com gente que vê a obra do Espírito na sua vida. Mas graças a Deus que a gente chega em Atos 3, aonde nós acabamos de ler. Nós vemos então Pedro e João. Nós cantamos, eu quero ser a igreja de Paulo, Pedro e João. Um presente para mim, verdadeira lição. Que igreja é essa? Que inaugura o primeiro milagre com 2 apóstolos, com 2 homens. Nem sempre Pedro e João estavam juntos. Nós vemos algumas vezes só, ou eles estavam com mais gente, com o grupo dos 12, ou eles estavam com o grupo dos 3, mas só os 2, pouquíssimas vezes. Uma delas, quando Jesus pede para eles prepararem a ceia. Pedro e João, vão preparar a ceia. Eles obedecem a Jesus e vão fazer o serviço de Jesus, um serviço duro. Preparar a mesa, conseguir a comida. Eles estão indo trabalhar para Jesus.
E agora, o primeiro milagre da igreja acontece com esses dois. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Caminhe com gente que vai trabalhar para Jesus junto com você. Porque quando vocês trabalham juntos, é bem provável que vocês vão experimentar milagres juntos. Cuidado com gente que diz para você: não sirva, não faça. A igreja exige muito de você. É muito trabalho. Se fazer isso, se afaste de gente assim. Porque certamente quando você ouve a voz de Jesus dizendo: vá, faça, dê esse tempo para mim, gaste a sua energia com isso, sacrifique essa estação da sua vida para servir na casa de Deus. Ande com gente que está servindo na casa de Deus. Ande com gente que está pronto para fazer a obra da mesa. Porque, queridos, enquanto você faz a obra da mesa, você não tem ideia que lá na frente Deus já está preparando para que vocês vivam milagres poderosos juntos. E vocês celebrem esses milagres poderosos juntos. A igreja de Atos, capítulo 3, tem Pedro e João indo para o templo. Você encontra esses dois apóstolos que saíram de um momento cheio do Espírito. Gente, não foi pouca coisa. Manifestação poderosa, sobrenatural, cheia da unção. Algo que revolucionou, depois da descida do Espírito, uma conversão em massa. E o que acontece? Pedro e João poderiam ter dito: gente, foi muita glória a manifestação do Espírito, para que ir para o templo? E a Bíblia diz, no capítulo 3 de Atos, que os dois estavam indo para o templo. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos: nenhum mover do Espírito Santo nos tira de ir para o templo, de viver a vida da igreja. Tem muita gente que diz: mas na igreja tem problema, mas a igreja está cheia de gente com mau caráter, a igreja está cheia de gente difícil, a igreja tem um ambiente complicado. Pastor, você não sabe o que é a igreja. Queridos, você não sabe o que era o templo da época, cheio de corrupção, cheio de imoralidade. A política de Roma estava estabelecida dentro do templo, mas isso não impediu de Pedro e João, cheio do Espírito Santo, ir para o templo. Eu fico preocupado hoje que muitas pessoas estão recebendo do Espírito, estão vivendo uma vida espiritual, mas estão desigrejados. Quando Pedro e João vão para o templo, eles sabiam que no templo tinha problema, eles sabiam que no templo tinha corrupção, eles sabiam que no templo tinha gente difícil, eles sabiam que no templo tinha fofoca, eles sabiam que no templo tinha gente mal-humorada, eles sabiam os problemas que tinham no templo, mas eles também sabiam que Deus estava no templo, e porque Deus estava no templo, era para lá que eles tinham que ir. Meu irmão, deixa eu dizer, quando você deixa de vir no templo por conta de pessoas, você não entendeu que a igreja, ela amadurece no processo. E para Deus entregar o que Ele tem que entregar, Ele precisa passar a gente por Atos 1, por Atos 2, para que a gente possa crescer em uma vida abundante em Deus. Amém ou não amém? Estou pregando para alguém aqui nessa noite. E eles olham para aquele mendigo. Eles olham para aquele homem. Aquele homem estava acostumado a estar na porta do templo, a porta formosa, pedindo: me dê. Alguém pode me ajudar? Toda vez que ele olhava para o templo, o que vinha na cabeça daquele mendigo é receber, ajuda. Queridos, nós temos muitas pessoas que olham para a igreja, eles só veem a igreja como um lugar de ajuda, um lugar de receber, porque ainda estão mendigos em sua alma. Quando a gente olha para a igreja só como um lugar de receber, é porque Deus precisa nos chamar
para ficar de pé. Aquele aleijado só sabia ver isso. E tem muita gente que pensa da mesma forma, porque afinal de contas a igreja é um lugar que pede coisas para a gente. Por que então eu não posso ir para a igreja para pedir? Queridos, e talvez seja um momento, esse ano de 2020, que você precisa olhar para esse lugar chamado igreja, onde há graça, perdão, liberação do Senhor, e você vir para entregar, para se doar, para liberar, para viver. E esse ano, meus irmãos, eu sinto que Deus está fazendo algo na igreja, que Ele está chamando para caminhar perto dEle. Ele mesmo está conduzindo a sua igreja a um caminhar em maturidade. Quando as pessoas mais novas chegam, elas vão encontrar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão dizer: o que você quer? Eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Os novos vão encontrar maturidade nessa igreja que passou por Atos 1. E não tem problema pensar como Atos 1. Não tem problema pensar como Atos 2. A questão é que quando nós ficamos nesse ambiente, nós nos perdemos. Mas quando nós andamos de glória em glória, de fé em fé, então Deus pode manifestar os seus milagres. Irmãos, e o que acontece é que esse mendigo, dizendo me pede, me pede, me pede, eles encontram alguém que esteve em Atos 1. Então a Bíblia diz que Pedro e João olharam bem para ele. Eu pedi para vocês repetirem isso. Olharam bem para ele. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Toda vez que você olha para o céu, porque Pedro e João viram Jesus ascender aos céus. A Bíblia diz que eles ficaram com os olhos fitos em Jesus enquanto ele subia aos céus. Atos 1, versículo 10. Estava com os olhos fitos enquanto Jesus subia aos céus. E agora, no capítulo 3, ao andar e ver o mendigo, eles então olham bem para a necessidade. Eles olham bem para o aflito. Eles olham bem para aquele que está passando por luta. Eles olham bem para aquele que está passando por necessidade. Eles olham bem para aquele que está com o coração quebrado. Eles olham bem para o pobre, para a viúva, para o órfão. Eles olham bem para aqueles que estão nas cidades necessitando de uma vida espiritual. Queridos, toda vez que alguém olha para o trono, ele olha o necessitado. Toda vez que alguém olha para Jesus, ele olha para o necessitado. Duvide de relacionamento com Deus, que as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Estão dizendo: olha, eu estou vendo coisas espirituais, eu estou tendo revelação, mas não olha para o necessitado. Porque toda pessoa que olha para Jesus vai olhar para o aflito. Igreja, quanto mais você olha para Jesus, mais você vai olhar para o aflito. Você vai chorar com o necessitado. Você vai se doar para aquele que precisa. Você vai entrar em clamor por aquele que está precisando. Porque hoje mesmo, na hora do almoço, teve uma mulher em São Bento, ao lavar a sua louça, depois de um almoço duro em família, estava pedindo ao Senhor: Senhor, me traga uma solução. Senhor, por favor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Ela nem cristã é, mas ela tem uma consciência de Deus. E alguém que está falando com o céu vai saber da necessidade de uma pessoa como essa. Nessa noite, depois que tudo terminar, você ir para sua casa, um jovem vai colocar a cabeça no travesseiro, depois de um final de semana de drogas, de bebidas,
e vai fazer uma oração interna, um pedido secreto, que ele nem chama de oração. E ele vai dizer: se o Senhor me ama, Deus, me ajuda. E alguém que está ouvindo Deus, de alguma forma durante a semana, ao passar por um jovem, no trabalho, na universidade, vai ser resposta de um pedido pessoal de alguém assim. Queridos, porque quando você olha para Deus e toca o próximo, Deus usa pessoas para tocar o teu próximo. Quando você toca o filho dos outros, Deus toca o seu filho. Quando você prepara ambiente para orar pela família dos outros, Deus trabalha na sua própria família. Porque quem olha para o céu, olha para o necessitado. Quem olha para o céu, toca o necessitado. Nós temos uma equipe de intercessão enorme na nossa igreja. Uma equipe que está lá, pagando um preço de jejum, de oração, fazendo os turnos na sala de oração. Eles são gente de altíssimo nível espiritual, que às vezes como pastor até eu me envergonho, diante da ousadia que eles têm, em jejum, em oração. Você entra nas salas proféticas, eles são afiados, e às vezes jovens de 16 anos, que estão pagando preço de oração. Mas eu digo para todos eles, isso de estar buscando o céu não é suficiente se você não toca a terra. Queridos, porque quem toca o céu precisa tocar a terra, as pessoas. É por isso que a igreja de Atos 3 é uma representação clara da igreja dos últimos dias, a igreja desse tempo. Uma igreja que vai estender as mãos para o aflito, para o necessitado, e vai dizer: levanta-te. Irmãos, eu sinto que há uma palavra de Deus para nós nesses dias, que a mesma palavra que veio dos apóstolos para aquele homem, é a mesma palavra que vem para nós. Dê um salto e comece a andar. Irmãos, Deus está nos chamando para em 2020 dar um salto e começar a andar. Deus está dizendo: dê um salto e comece a andar. Porque eles falaram: o que você acha que nós temos? Quando foram questionar de quem era o poder, eles falaram: vocês acham que é nosso isso? É por causa do nome de Jesus. Queridos, Deus está nos chamando pelo nome dele a dar um salto e começar a andar, a dar um salto na sua empresa, a dar um salto no seu casamento, a dar um salto na sua vida espiritual. E eu creio que você não precisa esperar para o final desse Aviva. Comece hoje, dê um salto e comece a andar, dê um salto e comece a mudar, dê um salto e comece a romper com estruturas, dê um salto. Algumas pessoas começaram esse ano quase que passivas. Alguns já começaram jejuando. Alguns já começaram orando. Alguns parece que ainda estão de férias. E Deus está nos chamando a dar um salto para o novo. Um salto para aquilo que Ele vai fazer. Meus irmãos, Deus está pronto para fazer com que a gente ande, para fazer com que a gente manifeste a glória dEle, para fazer com que todo mundo diga: quem fez isso? Eu declaro que as coisas que você mais vai ouvir esse ano: como isso aconteceu? Como você está vivendo desse jeito? O que aconteceu com a sua família? O que aconteceu com o seu filho? Ele estava nas drogas no começo do ano, ele estava morno no começo do ano. O que aconteceu com o seu marido? Não queria saber de Jesus. O que aconteceu com seus pais? Queridos, o que mais vão perguntar para você: o que aconteceu? E você vai dizer: eu não sei como aconteceu, não sei de que forma aconteceu, mas eu sei que foi o nome de Jesus que fez isso. Foi o nome de Jesus, o nome de Jesus. Queridos, porque a igreja de Atos, capítulo 3 em diante, ela não honra as pessoas, dizendo: é porque meu pastor tem uma boa palavra,
apesar de ser verdade. É porque Paulo é a pessoa mais importante. Apesar de ser verdade, o homem mais importante do Novo Testamento é Paulo. Depois de Jesus, obviamente, porque Jesus é o mais importante em tudo e em todos. A igreja do Novo Testamento, ela diz: o Espírito Santo, aprove ao Espírito Santo. Então nós fizemos, porque toda honra e toda glória, quando Deus faz, é para Ele, é dele. Irmãos, Deus está para manifestar coisas, então Ele está trabalhando em nosso coração, para que nós possamos manifestar a glória dEle e dar todo o reconhecimento ao nome de Jesus. Toda vez que você receber algo durante a semana, dizer: foi o teu nome, Jesus. Virão pessoas tão poderosas ministrar aqui: obrigado, Senhor, mas é o teu nome. Senhor, obrigado porque o Senhor está usando os seus servos, mas toda honra e toda glória é o teu nome. Nós não ficamos com expectativa de quem vai orar por nós. Nós não ficamos com expectativa de que aquele homem de Deus vai colocar as mãos sobre a minha cabeça. Sabe por quê, irmãos? Porque tem alguém cheio do Espírito Santo do seu lado, que pode ser a resposta de Deus para a sua vida. A igreja é esse lugar tão poderoso. A igreja é essa manifestação da glória. E é por isso que eu creio, meus irmãos, Deus está inaugurando um novo tempo para 2020. 2020 é a visão perfeita. Vocês perceberam aqui que eu estava tirando o óculos para ler e coloco o óculos. Eu para olhar, eu estou desse jeito agora na minha vida. Pareço aquele senhorzinho, sabe? Meu Deus, e fui pedir para o médico me deu o oculista me deu um óculos bifocal. Ele disse: você não precisa ainda, porque ainda a tua visão vai piorar. Então não gaste agora, espera ela piorar um pouco. Falei: mas eu fico assim. Ela falou: é melhor você fazer isso agora do que ficar assim, do que gastar dinheiro. É duro ter o mesmo médico há muito tempo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A visão 2020, estude um pouco, o Google vai te dizer isso. A visão 2020 é a visão perfeita. A visão 2020 é a visão que você olha com clareza. Você vê todas as cores, você vê a distância, você vê de perto. E meus irmãos, é por isso que Deus está conduzindo a igreja em 2020 a sair de Atos 1, Atos 2, mesmo que seja maravilhoso o mover do Espírito Santo, mas Ele quer esse mover na prática. Ele quer a presença do Espírito na prática. Ele quer as nossas reuniões cheios da presença de Deus. Mas ao sair daqui nós vamos manifestar a glória dele lá fora. Porque a igreja é e faz parte dos chamados para fora. Essa glória que vai ser manifestada nas ruas de São Bento. E queridos, se eu já encontrei vocês maiores do que vocês estavam o ano passado, e você não vê isso, mas eu vejo o Espírito em vocês. O que vai acontecer em 2021, quando eu vier pregar de novo aqui. Aquele que já está se convidando, Jean. Jesus disse, né? Pedi e recebereis. Queridos, Deus vai fazer coisas maiores ainda. Porque o ano que vem, a sua família vai estar sentada aí do seu lado. Os seus amigos vão estar sentados aí do seu lado. Seu marido vai estar sentado aí do seu lado, Fernanda. E se alguém recebe essa palavra, diz amém, em nome de Jesus. Amém. Eu encerro essa mensagem, queridos, dizendo a você, nessa noite, o poder de Jesus está na mensagem da igreja. Queridos, nós realmente, o poder que levantou Jesus de dentre os mortos está sobre a igreja. Deus usou pessoas, Deus usou mensagem, Deus usou homens de Deus, mas o poder da mensagem da igreja é que toca as pessoas. É por isso que a importância da igreja nos últimos dias
será maior do que em todos os tempos anteriores. Por isso que o livro de Hebreus diz o quê? Irmãos, nos últimos dias, para que você não se perca na fé, não deixem de congregar. Tem problema no templo, mas tem Deus no templo. Tem gente que você vai brigar, não vai gostar, mas Deus está no templo. E a gente não troca de igreja porque encontra problema com pessoas. Porque a mensagem da igreja é mais poderosa do que as pessoas. E a mensagem de Deus que sai desse lugar, ela é viva, poderosa e eficaz. Que Deus possa liberar sobre vocês uma semana tão poderosa, tão ungida, tão cheia do Espírito Santo. E eu venho aqui para declarar sobre a sua vida: dê um salto em 2020, porque Deus vai fazer coisas na sua história e na sua vida. Deus está pronto para realizar algo poderoso. Amém? Vamos nos colocar em pé. Irmãos, existem coisas que nós limitamos o agir de Deus porque nós só pedimos o que achamos que precisamos. O que o mendigo, o aleijado, precisava era de dinheiro para comer naquele dia. Mas Pedro e João sabiam que Deus podia dar mais do que comida para aquele dia. E eu venho dizer para você aqui nessa noite, irmãos, talvez você está pedindo algo e os céus estão dizendo: é muito mais do que você está pedindo, porque eu não venho para suprir a sua necessidade, eu venho para encher a sua vida de abundância. Então essa é uma noite que você precisa ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: levanta-te, dê um salto para um novo em Deus. E comece a orar dizendo: Senhor, o que eu lhe peço é isso, mas eu oro para que o Senhor me dê além do que eu estou pedindo, além do que eu estou imaginando. Senhor, se eu estou te pedindo a minha família salva, eu sei que o Senhor pode me dar salvação e eles cheios do Espírito Santo para servirem na casa de Deus. Senhor, se o que eu estou pedindo é um casamento, eu sei que o Senhor é poderoso para me dar um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, que vai servir a Deus com tudo que Ele pode. Irmãos, deixa eu te contar uma história. Até falei que ia falar para Fernanda essa história, porque eu creio no sobrenatural. Irmãos, acho que tem até nos nossos vídeos no YouTube. Isso é algo tão impressionante. Pastora Tânia, uma pastora nossa, passou dos 40 anos e ela estava lá já desanimada com a expectativa de um casamento. E a gente orando, toda vez que Nani ia discipular no final do ano, a pastora Tânia chorava, se lamentava porque Deus não fez de novo. E algumas vezes ela passava um ano arrastada. Então ela começou a crer naquilo que Deus estava fazendo de uma forma profética. Deus tinha dado alguns sinais para ela. Foi tão impressionante que em um momento, quando ela menos esperava, um homem se converteu. Um homem maduro, na idade ali próximo dela, tinha perdido uma noiva com câncer, e no momento de maior dor da vida dele, alguém olhou para a necessidade dele. Alguém que estava olhando para o céu, tocou na necessidade dele, trouxe ele para Cristo. Ele se converte. E então, ele vai pedalar no nosso grupo. E a gente percebeu que o cara era gente boa pra caramba. Convidamos a pastora Tânia para pedalar também. Às vezes Deus faz, mas você tem que dar um jeitinho também. Deus faz, mas você tem que mostrar, não é? Porque tem gente que parece que não vê o que Deus está fazendo. Ela foi pedalar com ele, tal. Nada aconteceu naquela pedalada. Até porque ela disse: ele é novo, ele está chegando agora. E ela estava certa. Mas quando Deus está para fazer algo, queridos, é além daquilo que você está pedindo. Irmãos, esse rapaz entra num processo de crescimento. Ele passa por todos os processos da igreja.
ele começa a fazer uma universidade internacional de teologia, baseado em oração profética. Esse homem se torna um homem tão cheio do Espírito Santo, rapidamente, menos de 6 meses, algo aconteceu, ele voou. Então, houve uma conexão. Numa próxima pedalada, eles já foram tomar um sorvete juntos. Queridos, ela se casa com esse rapaz. Esse homem é impressionante. Algumas células que nós temos dado hoje na nossa igreja são estudos que ele faz e ele é convertido há 1 ano e alguma coisa, né, amor? Quase 2 anos. Quando Deus faz, a gente olha para ele. A pastora Tânia não é acostumada a viver uma vida com outra pessoa. Ela diz, ai meu Deus, ele cuida de tudo. Ele colocou até cheiro no ar-condicionado do meu carro. Ele faz comida. Gente, quando Deus faz, a pessoa até faz comida. Então eu quero dizer, não coloca limitação para Deus. Quando Deus for buscar o seu filho lá onde ele está, vai trazê-lo e não apenas vai colocá-lo no banco, vai colocar nele uma autoridade para falar sobre outros jovens, para outros jovens. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus faz, é o nome que faz. E quando o nome faz, a pessoa levanta e anda. E eu tenho certeza que esse é um ano de salto para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Alguém quer isso para você, para a sua história? Então levante a sua mão e comece a clamar. Levante a sua mão e comece a declarar: Pai, em nome de Jesus. Há uma oração subindo nessa igreja, há uma oração que está alcançando os céus desse lugar. Senhor, nós cremos que algo sobrenatural está acontecendo. Nós cremos que orações estão sendo geradas no Espírito, orações estão anunciando. Senhor, não deixa que a semente morra, não deixa que a oração fique para trás, não deixe, Senhor, que a gente impeça o mover do Espírito com a nossa incredulidade. Senhor, nós olhamos por fé, nós cremos com autoridade. Senhor, eu declaro que essa igreja em 2020 vai ter 2 cultos. Essa igreja, Senhor, vai estar aqui com mais ministros de louvor, com muito mais líderes de célula. Senhor, eu declaro que essa cidade vai olhar para o lugar de refúgio deles e vão correr para cá. Senhor, eu declaro que esse será um lugar que vai acolher os perdidos, porque essa igreja olha para o céu, essa igreja olha para Jesus, essa igreja olha para o trono, e ela olha para o aflito, ela olha para o necessitado, ela olha para o carente. Pai, eu declaro líderes nesse lugar. Senhor, eles vão ter que lidar com a bagunça, eles vão ter que lidar com o movimento, porque o Senhor vai trazer crescimento, o Senhor vai trazer rompimento. Pai, águas que vêm do trono venham sobre esse lugar, venham sobre esse lugar. Casamentos, eu declaro os casamentos restaurados. Eu declaro jovens que estão vivendo na solidão vão viver em feliz casa, vão viver em abundante matrimônio. Senhor, eu declaro agora filhos se retornando para casa, eu declaro portas abertas, eu declaro empregos consolidados, empresas nascendo. Senhor, eu declaro agora visão aberta espiritual. Senhor, nós derramamos sobre essa igreja profeticamente abundância no Espírito, graça sobrenatural. Senhor, crescimento em abundância. Nós declaramos sobre o pastor Jean e a pastora Ju e a sua família, Senhor, um novo tempo, palavras ousadas, palavras cheias do Espírito, uma palavra fiada. Eu vejo o Espírito Santo usando vocês dois com ousadia. Vocês vão tirar a gente do lugar de conforto, não apenas do altar, mas vocês vão desafiar, porque Deus vai falar com vocês. Vocês vão ouvir do Senhor e vocês vão guiar o povo. Vocês vão dizer para esse povo: vamos para lá, porque a terra prometida tem um caminho. Vocês vão dizer: Deus está derramando naquele lugar, e aquele lugar se chama refúgio. Vocês não temerão o que Deus vai fazer, nem se envergonharão do que Deus está para realizar, mas isso vai mexer com as estruturas de vocês.
Isso vai mexer com aquilo que vocês achavam seguro. Por quê? Porque Deus vai entregar para vocês as coisas que são eternas, as coisas que têm o padrão do céu. Deus vai derramar sobre vocês uma liderança consolidada, cheia do Espírito. Virão pessoas preparadas, virão pessoas prontas, e vocês vão trabalhar o caráter e vão usá-las. Mas também Deus vai enviar homens, mulheres, jovens, crianças que vão surpreender vocês. Vozes maravilhosas vão sair desse altar. Vocês vão dizer: Deus, como essa pessoa estava escondida no mundo, porque eles cantavam para o mundo e vão cantar para Jesus. Vocês vão olhar e vocês vão dizer: o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E as pessoas vão dizer: gente, o que está acontecendo no refúgio? Tem fila. Gente, o que está acontecendo no refúgio? Tem movimento sem parar. Gente, o que está acontecendo no refúgio? Eles comem, eles celebram. Eu vejo vocês ao redor de mesa, celebrando nesse lugar. E as pessoas vão dizer: era jantar da igreja. E vocês dizem: não, era jantar da liderança. Porque vai estar cheio de líderes essa casa. Cheio de líderes. Eu vejo muitos líderes. Eu vejo muitos líderes. Eu vejo esses líderes sentados ao redor de mesa, celebrando a vitória do Senhor. Queridos, eu vejo o Senhor como um rio nesse lugar, indo sobre essa cidade, limpando essa cidade. Deus vai colocar pessoas daqui em lugar de governo. Deus vai colocar pessoas aqui em lugar de autoridade, que vão honrar o nome de Jesus. Vão dizer: quem fez isso? O nome fez isso. O nome fez isso. Esse lugar é pequeno para vocês. A hora que tiver tudo bonito vai ter que quebrar. A hora que tiver tudo arrumado vai ter que quebrar. Vocês vão dizer: ou a gente aumenta esse lugar, porque 2 cultos não dá mais, 3 cultos não dá mais. Queridos, Deus vai fazer nesse lugar. Deus vai fazer algo tão poderoso nesse lugar. Que bom que eu sou amigo de vocês, porque Deus vai fazer nesse lugar. Quer falar alguma coisa, amor? Obrigado, Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Senhor, nós consagramos a Ti essa semana e dizemos: vem com mais poder, com mais unção. Oh, mais, Senhor, mais. Senhor, quando tudo acontecer, palavras de ontem, de hoje e palavras que virão, nós diremos: a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. Amém e amém.